Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 6 de março de 2017, segunda-feira. Esse verbete de número 4049, 6 páginas, 49 elogias e 10 máximos. O tema é extrapolacionismo de Trafores, especialidade autoevoluciologia. Quem escreveu o verbete é a professora Maria Cristina Manzini, que está muito bem acompanhada aqui. E vamos conhecê-la, né? É graduada em nutrição, especialista em alimentos funcionais, brasileira, natural de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2007, docente de Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2006. Então, vamos à definição, então, do seu tema. O extrapolacionismo de Trafores é a vivência temporária de sobrepujamento, intensificação, otimização, potencialização, aprimoramento, melhora ou destaque de traços força ou talentos já estabelecidos, ainda incipientes ou ociosos, na qual a consim, homem ou mulher, antecipa os patamares evolutivos mais avançados se comparados ao próprio nível atual. Na pensenologia destacamos os pensenes traforistas, a melhoria da autopensenidade, a percepção do holopensene pessoal mais equilibrado. Em fatologia, os extrapolacionismos constantes promovendo a aquisição de neotrafores, a vontade firme de a consim extrapolar os próprios trafores, a chance evolutiva ao visualizar novos patamares traforísticos, a dinamização do ritmo evolutivo e a aceleração da história pessoal. Em parafatologia, o extrapolacionismo parapsíquico, o extrapolacionismo evolutivo, a orientação da consciência amparadora a consim no extrapolacionismo de Trafores, a inspiração extrafísica, otimizando os autoesforços traforísticos. Aí temos aqui na argumentologia várias enumerações. Então vamos citar 2 exemplos de consciências capazes de promover o extrapolacionismo de Trafores. Em taxologia, 15 autoinvestimentos em comportamentos da consim predisponentes ao extrapolacionismo de Trafores. Em tipologia, 4 tipos de extrapolacionismo de Trafores passíveis de ocorrer. Em consequência, 12 efeitos descritos em ordem alfabética. Na remissiologia, vamos destacar então 5 verbetes: extrapolacionismo, know-how evolutivo, para-extrapolacionismo, traforo ocioso e viragem autoevolutiva. O extrapolacionismo de Trafores, sendo um aporte conquistado, traz euforia consim experimentadora, pelo reconhecimento dos autoesforços, chamando para si a responsabilidade evolutiva. Você já vivenciou o extrapolacionismo de Trafores? Em caso positivo, na escala simples de 1 a 5, qual o aproveitamento evolutivo desse fato ou parafato? Temos aqui 3 referências bibliográficas para vocês olharem. E vamos à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Trafor, euforim, rigidez, megafoco, autoesforço, reciclagem, homeostase, alavancagem, extrapolação, neotrafor, otimização, antecipação, intensificação, potencialização, autoaprimoramento, autoinvestimento, ortopensenidade, holomaturidade, autoevoluciologia e traforologia. Você está cheio de trafora ali, né? Então, olha só. Então, antes de começar, a gente vai fazer a divulgação, que é do congresso da ACIPEC, né? Da onde a Cristina é voluntária, Maria Cristina. Então, ó, primeiro congresso internacional de para-reurbanologia. Vai ser no Hotel Serra Jundiaí, do dia 24 a 26 de novembro de 2017. Então, dá tempo para a pessoa se organizar, né? Para ir para lá. Então, olha, vocês podem olhar no site www.acipec.org. Tem o e-mail congresso@acipec.org e o telefone 11 94 221 85 41. Tá certo? Então, já está avisado aqui, né? A gente vai avisar ainda nos outros. Olha, hoje essa neoverbetógrafa, ela está fazendo um fato que eu não sei se é inédito, mas se não é inédito, está entre poucos, né? Ela vai estar estreando hoje e vai fazer 3 verbetes na mesma semana.
Então, uma estreia com 3 verbetes, né? Parabéns, está de parabéns. Né? Como eu falei, não sei, realmente tinha que fazer um levantamento se já teve alguém que fez isso, né? Que também reuniu. Mas, de qualquer forma, é um fato inédito, né? Você não estreia não, né? Você estreia também? Com quanto? 2 ou 3? Olha, essa semana é uma semana diferente, olha só. Segunda e quarta e sexta, nós temos uma estreia com 3 verbetes. Na terça e quinta, nós temos uma estreia com 2 verbetes. Eu acho, esse fato é inédito. Eu acho muito difícil ele ter se repetido, hein? Olha, que legal, hein? Que semana boa. Então, vamos agora começar, né? Então, como é que você veio a ideia de escrever sobre esse tema? Conta pra gente. Então, na verdade, eu tive uma série de extrapolacionismos durante a Procim, que é uma atividade interassistencial que acontece na CIPEC. E eu ficava me questionando, mas, poxa vida, o que é que está acontecendo? Que acontece aqui, é uma expansão, então, né, de alguns dos trafores, de compreensão, de atenção, de soluções, às vezes, de problemas, mental somático, de visão panorâmica, enfim. E aí me veio o tema do verbete, extrapolacionismo de trafores. O que você está tendo é isso. Então, na verdade, assim, eu não tinha familiaridade com o tema extrapolacionismo. E, quando eu fui pesquisar, eu observei que o professor Valdo estudou muito sobre essa questão do extrapolacionismo. Falava muito. Né? Ele estudou bastante. E também tem outros pesquisadores, né, falando sobre extrapolacionismo. E aí eu entendi que também era o momento de eu tomar vergonha na cara e começar a escrever aí alguma coisa. E esse ano foi bastante produtivo, porque, assim, embora eu esteja apresentando só agora, eu comecei a escrever o verbete em 2015, que foi quando ele foi aprovado o tema e quando eu participei do curso via EAD. Né? O verbetografia. Verbetografia, exatamente. E aí, nesse ano... Mais perto do microfone. Mais perto, desculpa. Aí, nesse ano, inclusive, eu consegui escrever 2 artigos que foram aprovados. Foi, assim, um ano bem otimizado para mim nessa questão da conscienciologia, de destravamento aí mental questão somático. da escrita, né? É. Então, aproveita que está quente e continua firme. É. Então, nós vamos começar a atender, então, os teletertulianos. Nós temos aqui de Conceição dos Ouros. É uma teletertuliana assídua também. Uhum. Fatologia, na página 26, primeira linha. Pode falar a respeito dos extrapolacionismos constantes, promovendo a aquisição de neutrafores? Então, eu entendo que, assim, o objetivo principal dos trafores, né, desse extrapolacionismo dos trafores, pelo menos o que eu observei no meu caso, é essa questão de construir uma espécie de uma forma holopensênica, para que você, então, com seu empenho, consiga atingir, consiga conquistar aquele traço e passe a ser, então, um traço dominante, né, ou que você consiga observar, atuar com ele como seu mesmo, não num ato temporário, que é a questão do extrapolacionismo. Para a fatologia, página 27, que é na outra página, terceira linha, é de baixo para cima agora, tá? Terceira de baixo para cima. Pode comentar quanto à orientação da consciência amparadora a consim no extrapolacionismo de trafores? Na verdade, assim, esse verbete realmente surgiu dessas experiências que eu tive. E eu sempre me senti muito bem amparada, nesse sentido de... Eu estou buscando soluções, então é como se fosse assim, olha, está aqui de mão beijada, o que você vai fazer com isso? Olha, você pode seguir aquele caminho, pode seguir aquele outro, o que você vai fazer? Então, eu sempre observei essa questão do amparo atuando por trás de tudo que eu estava vivenciando ali. Efeitologia, na página 27, nessa mesma página. Aqui. Pode explorar os efeitos motivadores de novos investimentos em autoaprimoramentos? Essa é aquela questão, né? De sempre, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em promover uma reciclagem. Mas quando a gente começa a observar que a gente está superando algo, você começa a ficar super motivado para outras superações.
E isso é muito bacana. Então, motiva sempre você nesse processo evolutivo, de estar Dá um sempre gás, melhor. né? Você começa a ver resultado, né? Exatamente. Faz tudo na vida, né? A gente tem que começar. Garanto que você vai estar muito mais motivada para fazer mais verbetes. Vocês duas, né? Já fizeram, agora vão vir, vão fazer. E é concentrado, é interessante também, né? Defender juntos. Quando eu defendi também verbetes perto, acho que é legal, sabe? Dá uma, parece que dá uma continuidade, que aí você consegue estar falando nessa tertúlia e na outra você pode puxar para cá, parece que fica mais fácil. É bem legal. Sim. Então, eu acho que aproveita essa energia toda para te motivar para continuar nesse... Você está com um ritmo bom, né? Já falou que tem verbete, teve artigos, né? Você tem um local já otimizado na sua casa, já tudo prontinho, né? Tenho. Beleza, né? Porque isso assim... Antagonismo, página 28. Pode argumentar sobre o antagonismo conquista permanente de Trafores e extrapolacionismo temporário de Trafores? Sim, o extrapolacionismo é algo que dura um pouco de tempo, um tempo. Pode ser desde uma fração de um tempo qualquer a Tem o uns que professor... são segundos, às vezes, né? às vezes segundos. Minutos. Segundo, acho que é exagero, mas uns minutinhos. Mas pode acontecer, alguns segundos você que tem você aquela teve um extrapolacionismo, expansão uma de White. E até é difícil de você estabelecer qual foi o tempo que você... Porque a gente perde um pouco a noção de tempo. Mas o professor Valdo mesmo colocava que ele chegava a ter extrapolacionismo de 6 meses, às vezes. Claro que o extrapolacionismo dele era de todo um patamar evolutivo, né? Diferente aqui. Mas, de qualquer forma... a ideia do verbete de trazer o extrapolacionismo de Trafores é exatamente a de que a gente consiga observar que, embora você esteja tendo essa expansão de algum ou alguns traços, você vai ter que batalhar, você vai ter que investir para que seja uma conquista permanente. Então, o antagonismo está aí. Você está falando de Trafores, mas um é temporário, ele vai surgir ali, né, como um download mesmo, como coloquei até na parte de estrangeirismologia, né, um upgrade, mas depois volta ao normal. É como quando você está no computador, você baixa ali um determinado software temporário. Então, você vai usar e coisa e tal, né? Sim, mas depois de um tempo, você perde a validade. Aí, se você quiser, você vai ter que investir, né? É o famoso vira-abóbora de novo. Né? Bem isso mesmo. E aí... Mas é interessante isso, né? A gente tem que ficar... Mas eu acho importante você estar falando é identificar o extrapolacionismo, né? Porque se a pessoa não identifica que é extrapolacionismo e pensa que é uma conquista já pronta... Sim. E aí, às vezes, quando cai, eu não sei se você já viu essa experiência, às vezes, quando cai, a pessoa começa a entrar, nossa, mas eu perdi. Não, você não perdeu, você nunca teve. Sim. Mas é uma certa amostra grátis, reduzida, para a gente ter uma motivação. Então, acho que se identificar, esse verbete é muito sério por isso, identificar esse extrapolacionismo, né? Sim. Porque isso dá motivação, não. Esse é um extrapolacionismo, tem a ver com o que eu estou fazendo, provavelmente. Tem amparador por trás, mas eu tenho condições, se eu consigo viver isso, eu tenho condições de conseguir por mim. Sim. Tenho que correr atrás, né? Que é a questão da autoestima, né? Muito legal. Agora, uma pergunta de Portugal, olha só. Lá da terra dos meus avós. Tecnologia, página 27, quarta linha. Poderia discorrer sobre a técnica da desdramatização, permitindo o acesso do amparador? E dar algum exemplo pessoal de repercussão, se possível, da mesma? Olha, eu sou uma pessoa meio passional, né? Assim, meu signo é de Áries. Eu sei que as pessoas aqui não costumam falar muito sobre signo, mas a gente observa que existem algumas características bem parecidas, né? E eu tenho uma tendência a dramatizar mesmo algumas situações. Então, essa técnica da desdramatização, que eu busco usar já faz algum tempo, exatamente por conta desse meu perfil, assim, ela tem duas formas. Uma é aquela de você observar. Isso que eu estou vivendo agora, seja lá o que for, qual a repercussão para o meu processo evolutivo? Daqui uma hora, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos, daqui uma vida. Como que isso vai interferir? Às vezes você vai fazendo a avaliação disso e você fala, nossa, isso daqui a um mês não vai significar nada. Então, para que eu estou me preocupando com isso agora?
Então, você vai colocando os pingos nos is daquilo que você está vivenciando. Uma outra forma também que eu uso para ajudar nessa questão da desdramatização é da escrita. Então, você vai escrever 10.000 vezes, se for o caso, aquilo que você está vivenciando. A primeira vez, você vai colocar com toda aquela carga energética, emocional envolvida. Coloca aquilo que primeiro vem. Depois, você vai racionalizando em cima, até o último texto, que você vai ser quase que um texto jornalístico. Buscando, então, nesse período, você também te posicionando em relação àquele fato que nunca nada é tão dramático assim, quanto a gente coloca essa energia, né? Já escreveu essas duas técnicas? Não. Podia ser um verbete, né? 2 verbetes. É. Um tem uma coisa que parece uma prospectiva, né? Uma prospectiva desdramatizadora, algum nome por aí. E a outra tem que ver uma coisa que tem com a escrita repetição, escrita repetitiva, desdramatizadora. Quer dizer, o nome agora não está dando ideia, mas você pode aprimorar. Eu acho que podia ser legal, né? Sim. Escrever essas duas técnicas, já que você está num ritmo bom. Então, né? Tá certo. A gente vai agora atender a Flórida. Sindromologia. Página 28, vai dar mais uma página. A verbetógrafa pode dizer como ela evita as síndromes do ansiosismo? Então, bom, a questão da ansiedade é também um problema, principalmente quando você tem um extrapolacionismo de trafores e você observa que se aquilo está sendo mostrado é porque de alguma forma está perto. Sim. Seja daqui essa vida ou na próxima vida, vai de você investir. Então, às vezes, como no meu caso, você observa muita coisa a ser alterada e dá a ansiedade. Então, essa evitação. Eu, particularmente, evito através da respiração, né? Eu também sou professora de yoga, então essa questão toda da respiração, do relaxamento, me ajudam muito. Além, claro, do EV, né? O EV é fantástico para a gente reduzir todas essas energias gravitantes que ficam na psicosfera. Vai, Cida. Maria Cristina, Maria Cristina, né? É Maria Cristina, mais Cristina. Parabéns. Então, me chama como quiser. Tem 2 perguntas, mas vou começar pela parafatologia, página 27, 4ª linha de baixo para cima. A experiência mística alienante camuflando o extrapolacionismo de trafores. Podia falar um pouco? Sim, então veja, o que acontece, né? Algumas pessoas interpretam o extrapolacionismo de trafores de acordo aí com as suas crenças pessoais, de uma maneira até mística. Na verdade, esse assunto aqui aconteceu por conta exatamente de nós, né, eu e o Roberto, observarmos num curso que fizemos uma vez, que não era da Conscienciologia, era, não sei, alguma linha espiritualista, nós fomos curiosos, e, enfim. E aí o professor, em algum momento, colocava a história de uma pessoa que tinha tido aquilo que a gente chama de extrapolacionismo de trafores, que seria relacionado à cosmoconsciência. E aí ela observou que nada do que a gente colocava de drama nessa vida não tinha o menor sentido. E aí o que ela fez? Ela passava os dias assistindo desenho animado e dando risada. Então, a ideia, assim, não é... Alienou legal. Alienou legal, né? Essa é a questão. E a gente observa em diversas situações que as pessoas acabam tendo uma alienação. Então, ao invés de entenderem que o extrapolacionismo de trafores que está acontecendo é se toca aí, você tem muita coisa para fazer, né? Muitas pessoas também começam a se achar como os iluminados. Não, se eu estou tendo isso é porque eu sou um dos escolhidos, qualquer coisa assim, né? Numa interpretação totalmente errada. Na verdade, assim, está sendo te dado uma nova chance das responsabilidades, para você lembrar das responsabilidades que você assumiu em um momento anterior e que tem toda essa equipe extrafísica que está te apoiando, está investindo em você, mas também traz essa questão da responsabilidade, né?
Respondeu? A próxima é na fatologia, página 26, quinta linha também de baixo para cima. Você poderia falar sobre a profilaxia da auto-hipnose em contraponto com o tema do verbete? Então, a pessoa que vai promover a auto-hipnose, normalmente, é uma técnica também, a pessoa promove um relaxamento, ela vai ficar se induzindo a alguma coisa, e no extrapolacionismo de Trafores não é isso que acontece. Você não vai ficar se induzindo a perceber algo, a sentir algo, a observar algo em você. Por isso, a profilaxia. O extrapolacionismo de Trafores é algo que vem, que surge e expande. Deu para responder? Oi? Porto Alegre agora. Tecnologia, página 27, primeira linha. A técnica energética para-reurbanológica. Isso é uma, vamos fazer isso. Tá. Então, essa técnica energética, na verdade, ela é um verbete que está sendo produzido pela Virgínia, lá da CIPEC. Para aquelas pessoas que não conhecem, a CIPEC ela tem como mater pensênia para a reurbanologia. Então, por isso também a questão do congresso que vai ser apresentado esse ano, né? Então, também quem tiver pesquisas e interesses, eu convido a entrar no site. Os artigos podem ser apresentados até o dia 30 de abril, então tem bastante isso tempo. Falou. A chamada de trabalho está aberta, então. Está aberta até o dia importante. 30 de abril. Manda para aquele e-mail que a gente falou, né? congresso@cipec.org. Isso. Então, e aí essa técnica ela vai ser mais aprofundada, mas enfim é uma técnica assistencial coletiva, em grupo, que tem como objetivo ajudar nas reurbanizações extrafísicas mesmo. E aí a outra é a paratécnica aplicada pelo amparador de função. Também está pedindo para você falar sobre ela. Na verdade, assim, eu imagino que exista uma paratecnologia toda para que isso aconteça. Tem até o verbete para a função do amparador, deve ser uma função dele, né? Sim. É uma parafunção. Pois é. Então, na verdade, pouco eu posso falar sobre a questão da paratecnologia, mas... Agora é Curitiba, também um tertuliano assíduo, e depois tem a nossa tertuliana assídua, a mais famosa. Estrangeirismologia, página 26, primeira linha, da Não, peraí, tem uma coisa aqui. Ela está juntando o estrangeirismo com a pensenologia, tá? Assim, de que formas o holopensene assistencial institucional, que está lá na pensenologia, pode auxiliar no download experimental de neotrafores a consigo dedicada? Então, essa é a questão, né? Como, para mim, a maioria desses extrapolacionismos surgiram durante a APROCIM, que é uma técnica para-reurbanológica, e essa questão também é muito importante do holopensene saturado, que é até também um verbete do professor Valdo, né? Todos os holopensenes saturados, eles favorecem a atuação dos amparadores, então eles favorecem extrapolacionismos também. Fatologia, na página 26, terceira linha. Como podemos analisar bem os atributos conscienciais de modo a acertarmos no preenchimento de trafais? Como? Desculpa. É porque você tem o preenchimento de trafais aqui, Isso. que é na terceira linha. Sim, mas a pergunta dela é como? Como podemos analisar bem os atributos conscienciais de modo a acertarmos no preenchimento de trafais? Como sabermos o que realmente está nos faltando? Essa é uma questão bem importante, é uma dúvida que eu tenho também em relação ao trafal como um todo, ao não ter determinado traço. Para mim, eu percebo que é difícil eu entender essa inexistência de um traço, mas eu observo que esse traço faltante, ele atua em determinadas circunstâncias. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada para algumas coisas. Para outras, eu sou a pessoa, acho que, talvez ali, batendo, mais desorganizada. Como que é isso? Então, eu entendo o traço faltante como aquele traço que falta, que não está presente, quando você vai fazer algo.
eu entendo o traço faltante nesse sentido. Você pode até ter o traço, como nessa questão da organização, mas para arrumar objetos intrafísicos, eu tenho uma dificuldade bastante grande com isso. Mas você pega o meu computador, eu normalmente acho tudo, eu sei onde está tudo, sabe aquela questão? Eu tenho uma organização interna que é diferenciada da minha organização com objetos intrafísicos. Mas a gente pode pensar também que tem traços faltantes que, por exemplo, a gente não possa não ter mesmo. Vamos pensar, lá o serenão, né? Ele deve ter traços que a gente nem sabe que existe. Então, sim, eles ainda nos faltam, né? Uhum. Então, acho que também a gente pode levar para esses dois lados, né? Mas, de qualquer jeito, para você detectar, seja o traço faltante, o traço fardo, que é aquele imaturo, seja o seu traço forte, a melhor coisa é a pesquisa mesmo, né? Não tem a observação de circunstâncias, situações, o que você fez, como você fez. Então, você vai observando isso. Espanha agora. Fatologia, página 26. Quinta linha de baixo para cima. Poderia explicar a profilaxia da auto-hipnose em relação ao tema? Você estaria falando de hipnose no sentido de condicionamento? Sim. Já falou um pouquinho já falei um pouquinho, né? né? O que você podia falar para ela? Sim. Muitas pessoas usam a auto-hipnose, inclusive, ou o autocondicionamento, para parar de fumar, para combater algum hábito, né? O extrapolacionismo de Trafores, ele é diferente dessa questão. Ele é algo... É difícil falar que é de fora para dentro, mas ele é promovido por um amparador. A auto-hipnose, você mesmo pode promover essa questão da auto-hipnose. Consequência, na página 30. Poderia expandir o item 7 em relação ao tema, que é o inteligência evolutiva? Priorização da inteligência evolutiva aplicada à aceleração da história pessoal. Sim, quando surgem, então, alguns extrapolacionismos de Trafores, você, com orientação do amparador, até já comentei um pouquinho a respeito, não especificamente sobre a questão da inteligência evolutiva, mas você aplica melhor os seus traços. E isso faz com que a sua própria evolução dê uma acelerada mesmo, né? Cris, na sua taxologia, no item 7, rigidez pensênica, você poderia fazer um paralelo com o seu tema? Então, na verdade, aqui na taxologia, eu coloquei alguns dos investimentos que eu faço, né, e que, de repente, eu entendo que o estar investindo em cada um deles, ou em todos, favoreceu a questão do extrapolacionismo de Trafores. Na verdade, todos, de maneira geral, né? Então, a questão da rigidez pensênica é algo que eu busco também aprimorar, melhorar a minha pensenidade. Claro que ainda falta muita coisa, mas eu invisto nisso. O fato da gente estar investindo também não significa que a gente já tenha conquistado, mas a gente vai buscando mesmo. E isso estaria ligado ao item 11, por exemplo, lá na página 30, quando você fala de resiliência? Espera um pouquinho. Resiliência, sim, item sim. 11. Melhora da capacidade de lidar com os reveses diários. Sim, por conta dos extrapolacionismos e você correr atrás de adquirir aquele traço, né, você observa a realidade que você vive no dia a dia de uma forma diferente. Então, isso vai fazendo com que você suporte, entenda mais aquilo que está te acontecendo. Respondeu? Vamos para Jundiaí, lá de você, da terra de vocês. Poderia comentar o extrapolacionismo meritocrático e a vivência de Trafores em ponto, conduta, exceção? Então, vamos primeiro com o extrapolacionismo meritocrático. Eu acho que ele está na página 26, fato. quarta linha. Tá. 26 é a primeira, né? Então, o que a gente observa, né, nesse estudo aí do professor Valdo, se há um investimento do amparador no extrapolacionismo, é porque algo você tem para apresentar de melhor. Então, nesse sentido, há um investimento do amparador em toda uma paratecnologia
para te ajudar a ter essa antivisão, né, de um traço e você correr atrás disso. E a vivência de trafores enquanto conduta e exceção? Sim, o extrapolacionismo é isso, né? É você ter aqueles traços expandidos. Você até pode ter alguns desses traços, mas eles estão intensificados naquele momento do extrapolacionismo. Vamos para São Paulo agora. A página 26, que é a primeira, segunda linha. Pode discorrer a respeito da vontade firme de a consim extrapolar os próprios trafores? A vontade é tudo, certo? A vontade é tudo. Estudo. É, exatamente. É estudo que ele fala, né? Mas pode ser trafora, vontade é estudo também. O professor Valdo colocava em relação a essa questão que a consim mais lúcida, ela promove os seus extrapolacionismos. Então, qualquer extrapolacionismo, seja o parapsíquico, seja o de patamar evolutivo, como o que acontecia com ele, e o de trafores também. Assim, no meu caso especificamente, eu ainda não consegui ter, não, agora eu vou ter um extrapolacionismo. No meu caso, não aconteceu isso ainda. Mas, por outro lado, o fato de você ter essa vontade faz com que o acesso do amparador ao extrapolacionismo, a essa paratecnologia, seja facilitada na minha maneira de compreender. Inclusive, nesse sentido, né, esse último mês, eu estava estudando bastante esse verbete natural, né? E aí, aquela questão do para-extrapolacionismo. E eu fiquei muito curiosa, puxa, como que é um para-extrapolacionismo? O que pode ser isso, né? Eu gostaria muito de ter isso. E tive um para-extrapolacionismo durante a APROCIM novamente, que foi muito interessante. Numa assistência, eu estava projetada e simplesmente a minha para-mão sumiu e o para-braço sumiu. E eu, na hora, eu falei assim, nossa, mas o que é isso? Me veio, ó, para-extrapolacionismo. Bom, tem todo um contexto, né, mas que não vem ao caso aqui, mas foi bem interessante. Então, eu acho assim, no meu caso, eu ainda não consigo, através da minha vontade, ela ainda não é tão firme e decidida assim, mas o fato de eu querer bastante, eu promovo um acesso mais fácil do amparador no uso dessa paratecnologia. E até criar condições, você não acha? Porque se a pessoa quer, ela acaba também otimizando a vida dela para que possa acontecer o extrapolacionismo, Sim, né? com certeza. Né? Otimizar a vida, porque não vai acontecer também. Tem tanto um contexto, inclusive somático, que você coloca aqui, né? Sim. Você coloca, no final, você coloca os 4 veículos ali, né? Isso. Fatologia, página 26, quinta linha. Pode relacionar a ampliação das redes neuronais e paraneuronais com o tema do verbete? Sim. Se aquilo está sendo mostrado, então, neurologicamente, já se formam sinapses, só que elas são temporárias. Então, a ideia é que, quanto mais você tenha de extrapolacionismos, você possa estabelecer essas sinapses que acontecem aí no cérebro físico mesmo e também no paracérebro, né? Fatologia, página 26, final da quinta linha. Exemplifique, por favor, a aplicação de traforo ocioso. Essa é a questão, né? Às vezes você tem o traço, ele está ali, mas você não atua. Eu até poderia, no próprio exemplo que usei anteriormente de Terafal, do traço da organização física ser um traço ocioso. De repente eu uso para alguma área, mas para outro não. Ao invés de considerar um terafal, né, ele poderia ser considerado um traço ocioso aí. Está ali, mas você não estou afim de usar ele agora, não. Sim. Polinomiologia. Favor explicitar o polinômio aferimétrico, intensidade, frequência, duração, amplitude, na vivência do extrapolacionismo dos traços força.
Sim, é o que vai diferenciar, na verdade, os extrapolacionismos, né? A frequência, de quanto em quanto tempo eles ocorrem. Então, eu até tenho aqui, né? A questão da ferir é medir, comparar e avaliar. Quando a gente está falando de intensidade, a gente está falando da potência, da força, da energia do que está acontecendo. A frequência é a periodicidade mesmo, a repetição, a duração é o intervalo de tempo, e a amplitude é a dimensão, a área, a vastidão, o tamanho daquilo tudo que está te envolvendo. Então, o extrapolacionismo de trafora ele pode acontecer de leve, quase que imperceptível, mas, de repente, muito frequente, ou ele acontece de uma forma que é realmente muito amplificada. Às vezes, a frequência dele é única, mas foi tão intenso, foi tão grande, te impactou tanto, né? Enfim... Eu acho que interessante é a possibilidade de fazer o que você está fazendo, esquadrinhar, né? Primeiro identificar que é o extrapolacionismo e depois começar a fazer essa classificação, né? Ele é intenso, qual é a frequência, como que dura. Então, acho que isso também já aumenta, né, a lucidez contra esse fato, esse parafenômeno. Acho que isso que é bem importante. Vou fazer mais uma aqui para a gente fechar São Paulo. Comente, por favor, a frase enfática. O extrapolacionismo de Trafora, sendo aporte conquistado, traz euforia à consciência experimentadora pelo reconhecimento dos autoesforços, chamando para si a responsabilidade evolutiva. Então, é um aporte, está sendo algo que o amparador ou amparadores de função ali investiram em você, e isso dá uma alegria muito grande, sabe? Assim, é mais do que uma sinalética, né? É uma confraternização quase, porque você se percebe mesmo como mini peça. Você está atuando. Você é importante, mesmo no seu papel ali, que é pequeno, você é importante. Ao mesmo tempo, é aquilo que a gente comentou no comecinho, né? Traz a questão da responsabilidade. Então, é uma sensação fantástica, você se faz perceber a questão do trabalho em equipe, porque isso não vem à toa, não vem para eu me sentir linda, bela, não é isso. É uma questão de você se sentir participante de toda uma equipe, de todo um mecanismo, mas vem com a responsabilidade também. Aí, se vai ser um peso ou não, vai depender de cada um, do momento de cada um também, né? Vai, Cida, por favor. É na quarta linha do Fatologia, página 26. Queria que você falasse um pouco sobre o resgate temporário de cons. Então, é interessante, né? Porque a gente não tem muito acesso ao que a gente é em nossa totalidade. A gente não consegue resgatar, ou pelo menos, né, eu como pré-serenona ainda não tenho essa lucidez toda em relação aos meus cons, que são é uma unidade hipotética de lucidez, né? E a gente, quando vem para o intrafísico, então, por toda a questão de dimensão diferente, essa questão a gente não resgata tudo. Poucas são as consciências que têm esse resgate total. Mas pode ser que um extrapolacionismo seja também um resgate temporário de cons. Aquilo você já conquistou e veio. Por outro lado, o extrapolacionismo de trafores também pode estar te promovendo um resgate temporário de cons, às vezes de outros cons, de outros traços, que não é o que você está tendo. Uma vez resgatado, ele se mantém já na sua... Sim, memória. Mas aí é temporário, né? É um resgate, ele se mantém durante um tempo, não necessariamente, ele pode retornar. A pessoa esqueceria, será? A atuação, né? A dúvida é a questão do temporário, parece, né? Apaga. Ou cons. A situação que é temporária, mas o cons fica... Você perde a lucidez de novo. Você perde a lucidez de novo, sim. Jundiaí de novo. Acho que é outra pessoa.
laboratoriologia, página 27. Por gentileza, discorrer sobre o exercício da cidadania multidimensional, funcionando ao modo de laboratório consciencial. Então, cidadania multidimensional, né, também uma pesquisa nossa ali da CIPEC, inclusive é um verbete que já está pronto também, a gente só está aguardando aqui ser apresentado pelo professor Walter. A cidadania multidimensional, então, é a percepção, né, esse exercício, na verdade, de você estar atuando como um epicentro assistencial junto às reurbanizações extrafísicas, ainda aqui como mini peça, né? Basicamente é isso, o verbete vai ser apresentado logo, né? Tem até a definição aqui, mas... Não, deixa chegar o verbete. Deixa chegar que eu acho que fica mais instigante. Agora é Ribeirão Preto, tá? Pensenologia, página 26, última linha. Quais as relações entre o Zedono Pensenis e o extrapolacionismo de Trafores? Então, quando a gente fala de hedonismo, a gente está falando geralmente do prazer pelo prazer, né? No extrapolacionismo de Trafores, o que se busca é que esses hedonopensenes eles tragam a questão da satisfação evolutiva. É um prazer, só que é o prazer da evolução, pela evolução. Fatologia, página 26, sexta linha. Quando a extrapolação de Trafor pode atuar como impactoterapia? Bacana isso. Veja, quando a gente fala de Trafor, a gente pode estar tendo a expansão da questão da autoobservação, da autopesquisa, e nessa expansão, nessa lupa que você vai ter sobre os seus traços, você está expandindo também a visão de alguns traços que você não usa quase, ou mesmo de traços imaturos. Então, há um choque, né? Essa questão, puxa vida, mas eu uso esse traço que é tão positivo, pouco, ele está aqui, por que eu não estou usando? Ou também você observar algum traço imaturo, algum trafar, que você fala, nossa, eu tenho isso, né? Aquela questão, eu criticava tanto isso no outro, mas eu tenho também, ó, que sendo visualizado na lupa, ele está presente também. Então, nesse sentido, ele te impactua, ele traz um choque para você acordar, para você atuar em cima de algo. Nesse sentido. Na parafatologia, página 26, sexta linha. Pode comentar o estupro evolutivo promovido pelo extrapolacionismo por assediador extrafísico? O extrapolacionismo, então, não é sempre homeostático? Então, essa é uma questão que também eu fiquei meio em choque, né? Porque o professor, no léxico, o professor Valdo, coloca que é bom a gente lembrar que o extrapolacionismo ele pode ser promovido por assediador também. É assediador que domina energia, né? Então veja, eu fiquei meio em choque em relação a essa percepção, né? Mas eu fiquei imaginando assim, esse assediador, ele não é um assediador qualquer. A gente não está falando daquela consciência patológica que está aí na sua psicosfera, linkada aí por conta de alguma fissura, trafar seu, não é bem assim. Esse cara, ele tem noção de paratecnologia, não é um assediador qualquer. Agora, como que ele... instigando, ele promovendo esse aporte de um extrapolacionismo de Trafor, ele pode atuar como um estupro e retardar a aceleração evolutiva que, normalmente, o extrapolacionismo de Trafor estaria promovendo. Bom, se ele não é qualquer um, ele vai conhecer a vítima, no meu ponto de vista, né? E aí, de repente, é uma vítima acomodada. Opa, peraí, se eu tenho isso de bandeja... Por que eu preciso ficar enfrentando crises atrás de crises? Não, eu vou esperar receber isso de lambuja. Pode ser uma alternativa. Outra, pensei, bom, também, se a pessoa é mais derrotista, você tem aquela baita expansão, e aí, de repente, você percebe na retração
que você vai ter que ter um baita investimento para que aquilo seja a sua conduta padrão. Então, a pessoa às vezes pode pensar, é muita coisa, eu vou seguir o fluxo normal aí de todo mundo, um dia eu chego lá, não é? Chega, não é? Mas, enfim, quer dizer, houve também uma desaceleração do processo daquela pessoa. Ou, também, dependendo do momento daquela pessoa, se for uma pessoa que tem uma tendência de autovitimização e coisa e tal, às vezes não é, se ela tem uma expansão aí, dessa questão da autoobservação, da autoatenção, do foco, ela começa a observar muito a ação dos traços imaturos sobre ela. E aí ela, em vez de buscar enfrentar aquilo, de repente ela não estava preparada, ela fica patinando em autoculpa, olha, porque você está vendo, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, e não consegue sair disso. Não sei, essas foram ideias, né? Eu aceito outras ideias também em relação a como que seria essa ação do estupro evolutivo promovido pelo assediador. Claro que não é uma coisa positiva, né? Até coloco lá adiante que é por cobrança, e alguma relação bem séria a gente tem com esse personagem. Sim, pode perguntar? Aí, parabéns, Cristina, pelo verbete, né? E eu gostaria de pegar essa tua deixa aí e falar aqui que você colocou na tipologia a autoestima e completude existencial. Então, seria para você entender melhor essa estupro evolutivo aí do assediador, né? Então, você colocou aqui a autoestima como incremento, né? Como é que você vê isso aí? Então, a autoestima vai ser essa, que vai dar essa... Vai dar uma desassediada nesse processo todo, né? Também. Aqui, na verdade, assim, eu coloquei a autoestima como uma consequência, né? Porque, assim, esse é um estudo meu em relação à autoestima, os demais verbetes eles têm uma relação mais direta com essa questão, mas o fato de você, que tem aí uma autoestima mais patológica, o fato de você observar que consciências que você valoriza tanto, né, como o seu amparador extrafísico ou amparadores de função aí, estejam investindo em você, você fala, poxa, espera aí, então algum papel importante eu assumi, e o que acontece? Que eu não estou fazendo isso, né? Mas esse investimento, por si só, do amparador em você, já traz um resgate da autoestima, pelo menos para mim. E essa questão do que a gente estava comentando também há pouco atrás, que o fato de você estar tendo essa antivisão pode ser um indicativo de que aquilo está próximo de você. Então, poxa, eu posso conquistar assim, ou nessa vida ou na próxima, mas se isso está sendo mostrado para mim é porque eu posso. Senão não estaria sendo mostrado. A não ser que fosse pela questão do assediador. Mas aí, no meu caso específico, eu não tive essa experiência. Não, porque você está trazendo aqui com o trafores, né? Uhum. Então, isso aqui é um alavancador dos teus trafores, né? Sim. Para chegar, que eu entendi aqui, para chegar até a completude existencial, né? Que você vai completar aquela tua existência, a tua programação, aquilo que você, através dessa autoestima mais incrementada. Também. E de outros trafores também, né? Da questão do ir atrás, né? Porque as pessoas, a gente sabe que a maioria das pessoas da sociedade, né, tem muito problema de baixa autoestima, né? Então, a gente trabalha muito isso, né? A autoestima. Então, quando a gente vê assim que tu tem isso aí, que você valoriza, por isso que é isso que você consegue identificar com facilidade os teus traços, forças, né? Os teus trafores aí, e perceber esse extrapolacionismo, né? Sim. É importante, assim, nessa questão do verbete, que eu entendo, é a questão de você se conhecer. Porque se você não se conhece o suficiente, pode até acontecer o extrapolacionismo, mas você não vai dar importância. Não vai dar nem conta. Você quer falar primeiro? Quero, Cris. Parabéns, né, pelo verbete, desculpa. Você poderia, na página 27, por gentileza, contar alguma experiência sua que você menciona aqui, as evocações positivas na atividade pró-conexão interassistencial multidimensional da APROCIM?
E relacionar com o tema do verbete? Sim, claro. Então, eu tive vários extrapolacionismos, exatamente. Essa atividade é a ProSim, que é aquela que eu comentei, né? Mas uma que me foi muito marcante foi exatamente eu estava buscando uma solução no relacionamento com uma pessoa. Eu gostava da pessoa, mas a gente tinha um problema de relacionamento sério, eu não conseguia compreender essa pessoa. E, de repente, me veio toda essa questão, sabe? Me veio, junto com a questão de uma parte da história dessa pessoa, me veio uma visão panorâmica, sabe? De algo, como que eu poderia me comportar com ela? Porque, às vezes, a gente fala assim, tudo, né? A questão é o outro. O outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquele outro, mas o meu papel nisso tudo, né? E aí, me veio essa questão de como eu poderia estar ajudando essa consciência. E foi por aí, eu comecei a atuar dessa forma e me ajudou bastante, me ajudou também no relacionamento com essa pessoa, foi bem bacana. Não sei, eu justamente ia perguntar como é essa atividade, já foi explicada, essa evocação positiva na atividade lá da CIPEC? Foi explicada como é que é essa... Então, na verdade, assim, a ProSim também a gente quem for para o congresso terá a chance até de participar de uma atividade. Então, mais uma vez, convido vocês a participarem do congresso. Mas essa atividade, ela apresenta algumas etapas, e algumas delas a gente faz evocações das centrais extrafísicas, do Holopensene dos evoluciólogos, da serenosfera, também dos planetas irmãos, enfim, a gente faz toda a evocação positiva que ajuda ali na manutenção do campo, inclusive, e assistencial. A gente está trabalhando com reurbanização extrafísica. Então, é importante essa questão da gente estar muito bem amparado, né? Então, é por aí. Aproveitando aqui no item consequência, poderia ampliar o 11, a resiliência, melhora da capacidade de lidar com os reveses diários. Isso. Quando você se observa com esses trafares que podem estar atuando, se você investir neles, né, porque aí entra a questão do investimento na aquisição desses traços. Então, você se observa como uma pessoa mais forte para os reveses do dia a dia. É nesse sentido. Você se observando com mais traços positivos, você se sente mais forte, com mais coragem, e aí você enfrenta aquelas dificuldades do dia a dia com uma visão diferenciada. Vamos para Ribeirão Preto. Tecnologia. Penúltima linha da página 27. Existe alguma técnica da interassistencialidade diária, além da TENEPS, e da participação ativa em campos energéticos interassistenciais? Então, existe a técnica do rastro pensênico, né, que é uma técnica na qual todos os dias, em algum momento do dia, você vai exteriorizar as energias para todas as pessoas que você conviveu naquele dia, para todos os ambientes que você participou. Eu conheço como a técnica do rastro pensênico. A gente utiliza, acho que não é só na CIPEC, Aí agora... A técnica da interassistenciária diária, além da TENEPS, pensa o seguinte, você vai fazer assistência para as pessoas no seu dia a dia, não sei, vamos pensar, Sim, né? Você vai pensar em assistência o tempo todo. Então, na CIPEC... Quem eu posso contribuir, acho que pode pensar por aí. É que na CIPEC a gente usa essa técnica, ela se chama técnica do rastro pensênico, que é a técnica da limpeza do rastro pensênico, que você vai montar um campo, né? Você não precisa ser tenepsista, você monta um campo, você exterioriza as melhores energias. Não pode fazer no mesmo horário, se não é tenepsista, não faça no mesmo horário. Não. Você exterioriza as energias, né? E você vai refletir, né? O que você viveu aquele dia, como que foi, como que não foi. A questão da interassistencialidade diária também, é importante lembrar a questão das planilhas pessoais, né?
você lembrar no que você pode ser útil para outras pessoas. Você também, a questão da sua autoassistência, como foi a sua alimentação, atividade física, onde você participou naquele dia, você levou bom humor, mau humor, qual foi o seu rastro mesmo que você deixou naquele dia? Uma coisa que eu acho boa é isso, né? A gente também, se a pessoa quer ajudar diariamente, ela vai chegar, em todo ambiente que ela chegar, ela vai pensar, o que eu posso ajudar? Tem amparador aqui? O que eu posso contribuir para essa situação? Também poderia ser alguma coisa. Sim. Né? Na extrapolacionismologia, na página 29, pode exemplificar o segundo item, assediadores extrafísicos? Então, a gente já falou um pouquinho a respeito, né, que o professor Valdo coloca no léxico, que é bom a gente lembrar que os assediadores também podem promover um extrapolacionismo. Claro que aí o objetivo deles não é assistencial, de alavancar a evolução de ninguém, né? Muito pelo contrário, é de deixar a pessoa ali presa ou naquele processo que ela está, de vitimização, de cobrança, e ele se acha com toda a razão de fazer isso. Ou fazer ou usar o que ela tem de bom para fazer besteira. Né? Sim. Né? Fazer uma coisa. Consequência, página 30, item 9. Vamos lá. É o Não, peraí. Consequência, página 30, item 9? É o otimismo. Mas não, que aqui ele falou, porque o otimismo é sucesso pessoal. Tá certo, é porque está dentro do otimismo. Nesse contexto, qual é o significado de sucesso pessoal? Porque a pergunta era sucesso pessoal, então, o sucesso pessoal para mim está no eu ter conseguido até me destravar para a questão do verbete, para a questão de artigo, da escrita de artigos, na minha manifestação de maneira geral. Então, o fato de eu conseguir confiar mais em mim, de investir em uma série de trafores que eu ainda continuo investindo, isso, sabe, dá aquela sensação de sucesso mesmo, de conquista, né? Isso é bem bacana. Te traz a vida, você começa a ver a vida com uma maneira mais otimista, sim. Você entra no item 6, né? Fala do item 6 também para a gente. Gestações conscienciais, exatamente. Foi a partir desses extrapolacionismos que eu comecei a ter esse destravamento. É o que você está fazendo, ó. Compartilhar conhecimentos com outras consciências pela escrita de verbetes, artigos e livros. Nesse aqui o livro ainda não, mas... Não, mas já está na hora. Já tem 2 itens de 3. Já está aí caminhando. Tá certo. Quem pode perguntar? Eu gostaria, Cristina, que você falasse na exemplologia, dá uma ampliada aí. Desculpa, qual página? É na página 29. Na argumentologia, exemplologia. Sim. Então, extrapolacionismos de traços menores, né, dos incipientes, aqueles que são pequenininhos, que estão lá, e, de repente, um extrapolacionismo de traços que já estão estabelecidos, mas acontece uma ampliação ainda maior deles. É a valorização que tu está trazendo aí para valorizar todos os traços que tem, começar pelos mínimos, aqueles mini traços que a gente não dá muito valor, né, para aquilo, para os traços que causam essa extrapolação. Isso, nesse também. sentido. Na sua formação, você é nutricionista e especialista em alimentos funcionais, né? Isso. Você conseguiu ver alguma relação entre a questão da nutrição e se predispunha ou não a essa extrapolação de trafores? Você chegou a fazer alguma pesquisa nisso? Não. O que eu observei, porque assim, além de nutricionista, eu sou professora de yoga também, né? E a linha de yoga que a gente atua, ela é bastante técnica. Aliás, assim, algumas pessoas até ninguém me perguntou isso, que engraçado, achei que as pessoas fossem me perguntar. Porque o que acontece? Uma definição de yoga é um conjunto de técnicas que levam ao samadhi, que é a cosmoconsciência, como a gente chama, né? E, claro, algo que tem 5.000 anos tem de tudo. Né, de tudo. Então, eu já observei alguns extrapolacionismos favorecendo, na prática, alguns campos da prática, favorecendo extrapolacionismos também.
E principalmente aí parapsíquicos, bem interessante. Mas na relação com o alimento? Com o não. alimento, aquilo que você comeu, não, se alguma coisa favorece, eu não, também é uma não, pesquisa não. interessante. Porque você chega a colocar a soma, né? No Sim. tipo, você colocou soma, energossoma, psicossoma e mental soma. Não mas- sei, isso eu não sei, não é da minha área. Só uma curiosidade então, mesmo. a- Que às vezes teria algum tipo de alimento, alguma que coisa que estivesse poderia... promovendo, né? Não sei, não, isso aí é eu só observo também a curiosidade. questão de alimentos, uma coisa bem individual, mas em relação a outros assuntos, assim. Eu coloquei soma aqui por conta de força física, Não, é importante. né? Que a gente observa, por exemplo, no jornal, ou no noticiário, vira e mexe, tem a mãe que deu uma paulada no jacaré e tirou o filho Não, de lá efeito de Hulk, dentro. né? Tem um nome, efeito A questão da analgesia também, grandes catástrofes. Às vezes a gente observa a pessoa que, caramba, quebrou um braço ou perdeu um braço e consegue ainda ir lá e salvar outra pessoa. E a pessoa fala, nossa, para mim foi uma surpresa, porque eu não senti dor nenhuma, nesse sentido, né? Também prontidão de reflexos. Eu tive uma vez um acidente, estava com a nossa filha mais velha, que era um bebê, na verdade, e também foi um extrapolacionismo. Na época eu não tinha percebido, eu sabia que alguma coisa estranha aconteceu ali, porque eu consegui desviar do ônibus, né? O ônibus ia bater, ele passou no farol vermelho, ia bater na gente, e o acidente ia ser realmente muito pior. E na hora, eu não sei, é estranho falar, mas foi bem isso. Ampliou tudo, eu sabia exatamente o momento que eu tinha que virar, porque, claro, a primeira coisa que você faz é frear, mas a hora que eu vi que não deu certo, falei, agora. Aí ampliou essa visão, eu sabia o que tinha que fazer, exatamente o momento que eu tinha que virar meu carro. Eu virei exatamente, sabe? Tanto que depois algumas pessoas vieram falar, nossa, mas você é a motorista. E eu pensava comigo, não, alguma coisa diferente aconteceu aqui. Amparo, né? O amparo, exatamente. Essa deu uma questão. expansão ali para você. Sim, de reflexo. Pensar rápido. Foi bem interessante. Cida, você quer perguntar? Gostaria que você falasse um pouco da sua experiência na página 26, na última linha em fatologia, sobre o extrapolacionismo de Trafores em imersão de campo mental somático. Então, toda essa questão, todos os campos mental somáticos, todos os holopensenes saturados positivamente, eles ajudam os amparadores na aplicação dessa paratecnologia, que eu não saberia exatamente falar como que se processa isso. Em campo mental somático, a APROSIM é um campo assistencial, que a gente faz a evocação da central extrafísica da verdade. Então, também tem essa energia ali, né? Então, colocando que muitos desses extrapolacionismos surgiram durante a própria APROSIM, o próprio nome do verbete, né, veio. Então, para mim, é uma experiência e tanto, bem bacana. Agora uma pergunta de Jundiaí também. O povo está mandando pergunta. Ó. Binomiologia, página 27. Por favor, discorrer sobre o binômio extrapolacionismo, apreensibilidade. Sim, então, o extrapolacionismo é essa visão, né? Então, se você investe nisso, você apreende. Essa própria visão, ela pode te trazer uma forma de apreender, de trazer para si aquela informação. Só que você tem a informação, mas você vai atrás para que aquilo seja o seu padrão. Você tinha falado na tipologia do soma, você podia falar dos outros também? A gente começou falando do soma, você falou da força física e tal. Explica os outros para a gente. Bom, envolvendo aí a questão do energossoma, os próprios EVs espontâneos, os banhos energéticos, né? Eles também são extrapolacionismo. A gente observa que em algumas circunstâncias, inclusive, após ter um EV espontâneo, né, promovido, portanto, muitas vezes você até fala, nossa, será que aqueles EVs que eu achava que eu tinha eram EVs mesmo? Porque eles têm uma intensidade tão grande, né? Eu fiquei durante muito tempo me perguntando, nossa, eu acho que eu nunca tive um EV. Depois de um EV com essa intensidade,
Mas daí você vai se tocando que não, isso é o que você poderia estar chegando mesmo, investe, né, que consegue. Psicossomático, a questão do fraternismo, empatia, afetividade sadia, gratidão, acalmia, as projeções lúcidas também são, no meu caso, no meu ponto de ver, extrapolacionismos, né? O mental somático é a mesma coisa, ou aquilo que se refere ao mental soma. Então, essa compreensão, a questão da autoconfiança, de mais assertividade, coragem, vontade, enfim, clarividência, as próprias escagens lúcidas, em algumas circunstâncias, elas são extrapolacionismos quando elas fogem ao seu padrão. É, questão da autoconfiança também. Como é que é? Como é que você teve esse de autoconfiança? Assim? Então, é essa questão, né, de você atuar em alguns processos assistenciais com uma confiança, com um saber o que você deve fazer, deve agir, que também foge do padrão. Lembrar que o extrapolacionismo é essa questão, você está fugindo do padrão. Às vezes você até tem, por exemplo, essa questão da compreensão. Eu sou uma pessoa que busco compreender os outros, busco ter empatia. Já são trafores que eu tenho, mas quando aconteceu o extrapolacionismo desses traços, foge muito do meu padrão. Eles, quando a gente está comparando duas juntas, né, parece que me dá uma alavanca que eu levanto o cosmos, né? Você sente assim, que você está ali respaldado para fazer o trabalho que é necessário. Sim. Encara qualquer negócio. Vamos lá. Parabéns, Cristina, pelo competismo, pelo primeiro verbete da sua série de 3 da semana. Obrigada. E amanhã você, deixar claro, amanhã você com o seu primeiro de uma série de 2. Uma série de 2, mas eu tenho outros também. Tá bom, outros a caminho, Eu fiquei meio confusa porque houve esse aspecto que os assediadores extrafísicos também podem fazer esse extrapolacionismo. Então, o tema do verbete permanece homeostático porque a maioria dos casos são causados por amparadores? Sim. Ou seria neutro? A minha ideia foi essa, né? O verbete se mantém positivo porque esse assediador, ele não é comum um assediador ter acesso a toda essa paratecnologia, ter toda essa questão muito paratécnica ou técnica, né? Não é comum isso. Eu entendo que não é comum. Então, a visão do verbete, ela é toda na questão da autoevoluciologia. Eu não entendo que quebre essa questão do lado homeostático, você observando que, olha, existe um aspecto negativo, mas essa é uma exceção da exceção. Por isso que eu não coloquei como neutro. A minha visão não é de neutralidade nesse sentido por conta disso. É uma exceção. Teria que ver. Teria que ver junto com a equipe lá das Ciclosapiens, né? Também, como é que foi isso? Vocês chegaram a questionar a questão do homeostático para você, não? Não. Tem que ver como é que foi. Oi? Eu vejo assim que o verbete todo, ele é homeostático, né? Tem uma questão ali do assediador extrafísico, mas não mexe. Mas o tema em si, por exemplo... na definição, ele também não... O extrapola, talvez, aí não sei o que pensar. Porque o extrapolacionismo, ele pode ser neutro, mas o de trafores só homeostático. Isso é uma Só coisa para homeostático, pensar. Não sei, não é... Talvez isso fosse uma solução, entende? Que o extrapolação de trafores ser só, aí ele seria só homeostático, mas o extrapolacionismo em si poderia ser feito pelos dois. Mas teria que pensar com calma, e mesmo porque, não dá para afirmar assim. Entre aspas, o tiro poderia sair pela culatra, né? E de repente o assediador está promovendo o extrapolacionismo de trafores, a pessoa poderia estar aproveitando positivamente e não negativamente também, né? Isso teria que estudar. Tá bom? Obrigada. E aí, mas é pertinente a sua pergunta? Sim, total. Não é pertinente, né? Porque realmente é uma coisa para pensar. Qual que seria a melhor coisa? Conversa com a turma lá, né? Que é a opinião. Pergunta aí.
Você pode ampliar ali o polinomiologia, o polinômio afemérico, intensidade, frequência, duração, amplitude, na vivência da extrapolação dos traços força? Está relacionado aí àquela potência, força que aconteceu esse extrapolacionismo, de quanto em quanto tempo que ela acontece, ela dura pouco tempo, ela dura mais tempo, como que é isso, o tamanho, né, a dimensão, está relacionado a isso. Até a Adriana estava comentando em relação a fazer uma planilha, que seria interessante ter feito, né, uma planilha em relação a isso, verdade. Em relação a quê? Desse polinômio, né? Da intensidade, da frequência. Não, isso é interessante. Essa medição aí sua é legal. Legal. Tá, e como é que você fez para você chegar a coletar esses dados? Como é que foi a tua atuação em relação a você, dessa tua autopesquisa, para chegar a identificar? Você usou algumas planilhas? Como é que você fez? Quais foram as técnicas? Como é que você vem mensurando isso aí no dia a dia? Você vem qualificando? Eu tenho uma dificuldade bem grande em lidar com planilhas mesmo. Né? Essa é uma especialidade da Lili. Mas a gente tem um esquema até que nós teríamos usado na oficina de para-urbanologia, né, que iria acontecer no domingo agora, que é uma espécie de uma planilha já vem quase que pronta, em que a gente coloca ali a frequência, a intensidade dos traços, e aí o Marcelo, que também é voluntário, que colocou nessa planilha com todos os cálculos, né? Então você só vai colocando a intensidade daquilo e vai observando como que isso vai atuando na sua vida. E eu tenho o costume de fazer isso mais ou menos a cada 6 meses, isso em relação à minha autopesquisa. E, em relação a essa questão, na Procin, a gente faz as nossas anotações pessoais. Então, como essa pessoal, eu acabei até não compartilhando com o grupo na época, né? Mas eu fui observando isso. O que acontece? É realmente uma saída do seu padrão. Como foge ao seu padrão, você observa que ali tem alguma coisa estranha. De repente, começou a acontecer muito, tipo, opa, foi a minha questão mesmo. O que está acontecendo comigo? E aí que me veio essa resposta. Você está tendo uma série de extrapolacionismos de trafores. E eu fui pesquisar, então. E daí eu comecei a observar que eu já havia tido alguns extrapolacionismos, até mesmo na chegada à conscienciologia. Assim, para algumas coisas eu sou muito atenta, mas para essa coisa geográfica, assim, é o Roberto. Onde tem uma padaria aqui? Ah, olha, eu passei em tal rua, tem. Ele se liga muito nisso. Eu já não me ligo tanto. E, de repente, estava passando numa rua e vi, nossa, mas aqui é a CIPEC, que, na verdade, anteriormente o nome era CEPEC, né? Aí eu falei assim, é aqui? Nossa, alguém me falou, eu vou lá ver o que é isso. Então, normalmente, eu não teria tido uma atenção, eu passaria batido. Eu suponho que já nesse primeiro momento na chegada à conscienciologia já houve uma expansão também. Uma expansão do foco, da atenção, dessa questão geográfica mesmo, que eu não tenho muito domínio. É interessante. É bem interessante. Até num dos artigos eu conto como que foi essa chegada, esse primeiro dia, com a questão das senhas proexológicas, né? É que tu tem, assim, que eu tenho observado, assim, que tu tem uma valorização em tudo que acontece com você, né? Você valoriza, você explora, você tem atenção. E isso é interessante, né? Porque muita coisa que você coloca aqui passa batido. Né? Então, você tem extrapolacionismo, mas não tá percebendo como é que isso acontece. Então, isso aí eu acho muito interessante. É um traço, ficar mais atento, né? Muito atento, tem que ficar mais atento a tudo. Porque a gente tem a ideia assim, extrapolacionismo é aquilo que sai totalmente fora do contexto. Né? A própria sincronicidade que você está trazendo aí já é uma questão de extrapolacionismo. Interessante. Sim, pode perguntar?
Tá saindo a voz? Agora sim, pode falar. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Ali na página 28, em maniologia, você pode comentar a profilaxia, a mania de procrastinação? Você teria algum exemplo pessoal? Olha, exemplo pessoal, propriamente, algumas vezes sim. A gente tem alguns mecanismos de defesa que fazem com que a gente, amanhã eu vejo isso, né? Segunda-feira? É segunda-feira? Hoje é um bom dia, hoje é a segunda. Está acabando o ano, já deixa eu começar isso para janeiro, não é assim? É bem por aí, não é? Tem um verbete, segunda-feira alguma coisa, de um rapaz de São Paulo. Então, eu entendo que a partir do momento que você começa a experimentar, e algumas dessas experiências elas são tão marcantes, que você quer que isso tenha para você. Você quer ter isso como seu padrão. Então, você entende, você observa que deixar para amanhã algumas coisas que não são tão importantes, tudo bem. Mas se daqueles trafores surgiu, é porque você já pode estar investindo, já pode estar como algo conquistado seu, então como que você vai continuar deixando para lá, né? Você até pode deixar isso, mas é um estímulo, na verdade, é você não deixar para amanhã, não deixar para segunda-feira. Hoje é segunda, né? Bom a gente não falar para segunda, porque olha... Eu esqueci o qualificativo do verbete, mas segunda-feira, alguma coisa. Interessante para pensar sobre isso. Mais perguntas? Posso falar mais uma? Pode. De que maneira o extrapolacionismo colabora com a profilaxia da síndrome da onipotência, ali em sindromologia? Exatamente pela questão, a onipotência, eu vi dois aspectos aí, né? Um deles, a pessoa que tem o extrapolacionismo e, de repente, interpreta isso como, olha, eu sou o máximo se eu estou tendo isso, né? Então, é até uma vertente, assim, meio mística. Acontece a retração, mas ela fica se achando o escolhido e coisa e tal, e continua, então, com a síndrome. A gente está buscando uma vertente aqui mais positiva. Se tenho tanto ainda a melhorar, então, caramba, eu tenho que me colocar naquele patamar, sem superestimar e sem subestimar. Nesse sentido. Sim. Cris, por favor, na página 27, em Principiologia, na terceira linha, o princípio da primazia da autorrealidade consciencial sobre qualquer autoilusão. Você poderia explanar um pouco mais esse item? Sim, exatamente, tem relação com a coisa até do princípio da descrença, né? É aquilo que eu estou vivenciando. É uma vivência que eu me questiono, eu não tô fantasiando que eu estou tendo algo, eu estou vivenciando mesmo. Eu estou com o meu senso crítico ali, eu tenho todo um potencial ali para buscar conquistar aquela situação. E vocês estão observando que eu estou falando muito sobre conquista, porque isso é muito importante. Frisar bem. Você acha que, por exemplo, as pessoas poderiam confundir esse extrapolacionismo de Trafares com um parapsiquismo, uma sinalética, algo similar, assim, que a pessoa poderia confundir, porque você não é? Porque a pessoa pode confundir. De repente, você está tendo um extrapolacionismo e a pessoa não sabe definir o que é uma coisa, o que é outra, e para ela aquilo é um parapsiquismo, uma sinalética que ela está tendo ali, mas ela não sabe definir. Será que talvez existiria essa confusão? Não sei, pergunta para ela. Você acha? Não sei, porque existe o extrapolacionismo parapsíquico também, que eu também vivenciei durante os meus 2 primeiros anos de TENEPS. Eu acho que é um pouco diferente. A sinalética, você pode até ter essa sinalética de que você está tendo um extrapolacionismo. Mas eu acho que, no meu caso, na minha autoobservação, essa questão do fugir muito do meu padrão é uma sinalética, para mim, bastante grande. Agora, se a sinalética em si poderia ser um extrapolacionismo também. Mas aí, como que seria essa construção da pessoa? A sinalética, como a gente fala, é diferente. Né? Aquela sinalética é aquele sinal, não sei como é que vocês estão falando a palavra sinalética. Mas a sinalética que eu entendo é aquele sinal que a gente tem
que é único nosso, que a gente que é justamente da interação com alguma consciência ou com algum padrão de energia. Sim. E que é meu, é individual, e que ele tende a se repetir. Sim. E eu vou chegar, não, isso aqui é uma sinalé com o tempo. Então, aí eu acho que... Eu acho que aí são coisas... São coisas diferentes. Não sei se, pelo nome aí, que você... Às vezes chama de sinalete outra coisa, né? Então, a sinalete que a gente fala que é sinalete energética parapsíquica é esse conceito. Agora, vamos pensar na primeira vez, você não sabe se é sinalético ou não, ainda não repetiu. Aí, o que é isso? Eu sinto um barulho aqui esquisito no meu ouvido, eu sinto um arrepio diferente. Pode ser uma parapercepção, pode ser... Quer dizer, é uma parapercepção sinalética, né? Não sei, a gente teria que pensar. Por isso eu falei, não sei, vamos pensar, diferenciar o que é um extrapolacionismo. Porque eu acho que o extrapolacionismo é justamente aquela vivência fora da nossa média, não é isso? Sim, e então, eu estou tendo uma manifestação acima do que eu consigo fazer por mim mesmo. Que pode ser algum minuto, você falou os segundos lá você deu um exemplo de segundos, né, que é no início, né? Você falou na hora da batida que você ampliou tudo e você conseguiu lá ficar calmo, teve uma expansão de consciência, talvez de lucidez, para você evitar o processo, né? Sim. Então, é uma coisa que vem, e pode ser períodos, né? Às vezes, durante um período, eu vejo que tem uma questão de otimização também da vida, né? Sim. E que aquilo começa, você tá mais inteligente, e o parapsiquismo tá maior, e de repente, aquilo... E depois você tem uma retração. Porque terminou o trabalho, né? Eu acho que o extrapolacionismo de amparador tem a ver com o trabalho. Sim. Então, às vezes, naquele período que tá fazendo o trabalho... Sabe uma coisa que eu lembro que eu não esqueço? Foi quando a gente ficou em Portugal foram 9 meses, eu e o Mário, eu e o Antônio Pitaguari também, né? A gente estava fazendo a primeira unidade, na época era IPC, em Portugal. E a gente só percebeu que a gente estava com extrapolacionismo o tempo todo quando a gente voltou. Tá. Porque era muito amparo o tempo todo, mas é o trabalho, né? Então... Eu pensei que você falou da prolongada, eu comecei a pensar assim, eu acho que eu poderia dizer que durante daquele período tudo estava mais atilado, estava tudo mais, o parapsiquismo mais aberto, ou dependendo do tipo de trabalho que você faz, você está atendendo pessoas durante um período, ou está escrevendo, né? Durante aquele, parece que tudo está mais otimizado, tem ali, você está mais inteligente, mais lúcido, mais... E o mais importante que você está falando, acho muito sério, seu verbete, você frisar isso, para a gente começar a ficar atento a esses momentos. Por que está acontecendo? Então, peraí. Então, deixa eu aproveitar. Né? Se a pessoa, senão, qual é o engano? Não, isso vai ficar para sempre. Né? Vai ficar para sempre. Depois vai a decepção, né? Que aí virou abóbora de novo. Então, aproveitar, eu acho que é muito sério isso que você está falando. Ó, vamos quantificar, vamos ficar atento a isso, para aproveitar. Então, vamos aproveitar o que eu tenho que fazer e tirar o máximo de produtividade. Você coloca a produtividade lá, né? Você coloca várias vezes, tem a produtividade como que é o 11 seu, aí você fala de estações depois. Interessante, você frisou muito a questão da produtividade. Quer dizer, aproveitar isso para produzir, porque isso passa. E o outro lado você está frisando muito também, se motivar para conseguir isso por nós mesmos. Aí deixa de ser extrapolação, passa a ser uma conquista. Aí vai ter outra extrapolação, é o que é bom, né? Aí a gente vai ver o outro mais na frente. Aí você vai, agora tenho que andar mais um pouco. Bem legal, bem legal. Sim, Eucádio, por favor. Ainda dentro da produtividade, aqui na página 29, na taxologia, né, sendo os predisponentes ao extrapolacionismo, você cita 2 elementos aqui quase semelhantes. Então, eu queria perguntar a diferença entre o 5 e o 11, né? Que é a cosmoeticidade e produtividade cosmoética. Ambos falam cosmoética, mas pelo que eu entendi, um é ação e o outro é produção. É isso mesmo? Pode ampliar esses 2 itens? Não, é isso mesmo. Um é você buscar, né, nas suas ações diárias, na sua pensanidade como um todo, a questão da cosmoética.
e o outro é a produção cosmoética. Isso relacionado à otimização no seu próprio trabalho, que de repente tudo começa a dar certo e você tem mais tempo até para a questão do voluntariado, a questão das escritas. Então, a produtividade cosmoética atuando nesse sentido também em todos os aspectos, de produção mesmo, de ação aí mais efetiva. Cosmoética estava mais ampla, né, quando citei só a cosmoética. E aí eu acho que termina com o último ciclo, né, que é o ciclo autoesforço, expansão por merecimento e mais esforço. Podia ampliar esse tríade? Na verdade, esse ciclo, ele resume também, de certa forma, todo o verbete, né, porque você está lá se esforçando para algo. O amparador observa isso, promove um aporte e depois, quando há essa retração desse aporte, você vai lá e corre de novo para que aquilo seja efetivamente seu comportamento padrão, e aí volta de novo, você investindo nisso, você com a chance de ter novos extrapolacionismos, enfim, né, acelerando aí todo o processo evolutivo. Sim, por favor, pode perguntar. Página 27, na parafatologia, como que seria esse vislumbre da cosmoconsciência? Então, essa foi uma experiência que eu tive há alguns anos. Na verdade, eu estava num relaxamento no quintal em casa. E foi bem interessante, porque eu estava relaxando e, de repente, houve uma expansão aí da minha psicosfera de tal forma que eu estava em sintonia com a grama, estava em sintonia com os pássaros, com todo o universo. É algo assim que às vezes você lê sobre isso, né, e você fala, nossa, é algo semelhante ao que eu estou sentindo. É como se tudo no universo tem uma questão de estar acontecendo porque tem que estar acontecendo. Chegou num ponto X em que um pernilongo pousou, eu senti o pernilongo pousar, eu senti o pernilongo sugando meu sangue, e o amor que eu continuei sentindo pela grama, pelos pássaros, pelo pernilongo foi o mesmo. Foi um sentimento bem diferente também. É algo que eu entendo como um vislumbre da cosmoconsciência, dessa questão de você estar inserida num fluxo cósmico onde não existe mais ou menos, melhor ou pior, onde está tudo avançando, na verdade, né, num processo. Até eu demorei a contar isso daí para o Roberto, e ele falou, nossa, ainda bem que já faz alguns anos que você teve isso, né? Hoje, com essa questão de pernilongo, teria cortado o barato todo. Ainda bem que tem tempo, que hoje você não vai ficar tão calma, né? Entregar a experiência. Estou brincando, brincadeiras à parte, né? Mas foi... O Paulo de pernilongo está mal visto, coitado. Pois é. Sim, pode perguntar. Eu fiquei, em relação ao extrapolacionismo de trafores, porque aqui o seu verbete é sobre trafores, existe também alguma coisa semelhante em relação a trafais? Você não ter uns traços faltantes, você de repente manifestar alguma coisa que você nunca, que ainda falta na sua manifestação? Sim, essa é até uma das questões também, o preenchimento de trafais, né? De você... algum traço que você tem ali, ou que você não tem familiaridade, no caso de um traço que você tem, que você não usa como ocioso, ou um traço que você não tem, e de repente você passa a ter uma ideia do que é ter. Do que seria. Vamos assim, eu estou fazendo uma suposição, né? E que você falou dessa sensação que você teve de estar uno com tudo. Isso, vamos supor que, como eu falei, talvez o serenão tem um nome para isso, para esse traço, né? Então, você teve um vislumbre, hoje você não tem, mas você viu como é ter, talvez. Não sei, vamos pensar juntas aqui, entende? Sim. Deve ter um nome para isso, né? Que a gente... Um nome específico, talvez, de um traço, que a gente tem muito... não é mais que fraternismo, acho uma coisa, né, mais unificadora, não sei. Então, interessante. Sim. Mas eu acho que temos que ter mais experiências, né? Mas é realmente uma coisa que... E talvez seu exemplo possa ser... Maria Cristina, também estava pensando com relação ao que ela falou. Será que esse extrapolacionismo de trafores, esses trafores não seriam os traços faltantes que, tipo assim,
falta no seu dia a dia, quando você tem o extrapolacionismo, seria os traços faltantes, né? Acho que poderia ter os dois, né? Porque tem uma coisa, por exemplo, ela é boa de escrita, mas durante um período ela fica muito melhor. Então, um trafor que ela tem que está super... Você faz mais rápido, o que você fazia, às vezes, em 3 dias, você faz em 1 hora. Então, faltando isso é seria coisa que ela uma já conquistar tem, mas ainda, aumentou. né? Agora, um exemplo, acho que bom é isso que ela falou. Que ela não tem essa sensação, essa percepção que a gente poderia pensar que até que ponto poderia ser um traço. É para pensar, tá, gente? Alguma coisa assim, algum efeito, traço, né? ou algum traço que leve a isso. E que teve uma vivência de extrapolacionismo, isso é possível, mas é uma coisa, né, que tem no dia a dia, não é? Não sei. Exercitar. Vamos raciocinar juntos exercitar aqui, mais, tá? Não estou afirmando nada, para a gente pensando junto. Porque assim, o que eu observei em relação a mim, essa questão dos mini traços, são traços que estão ali, eu observo que eles vêm pouco a pouco crescendo, e traços que eu já constato que tem uma presença forte, mas que ainda assim com eles eu tive uma expansão muito grande. Você fica muito mais do que o comum, normal, né? Isso. É porque também dá para a gente ver o seguinte, que o traço faltante, o que é? Nós temos um trafar, né? Esse trafar nós vamos querer transformar em trafor, né? Então, esse traço, essa lacuna que fica entre o trafar e o trafor é o traço faltante. Então, nós identificamos qual é a situação, qual é o traço que precisa ser melhorado. Aí, qual é a ação que a gente vai fazer para melhorar esse traço, que é o que vai estar faltando para aquilo ali ser qualificado para trafor. Mas será que pode ter uma coisa que a gente não tenha mesmo? E pode ter, por exemplo, né? Porque às vezes a gente não tem nem sinapse, de repente, para a sinapse. Eu dei exemplo do serenão. O serenão pode ter nós não temos nem sinapse ainda, então aquele traço ele é faltante. Nem se dá conta do que é. Então aí é que entra a nossa autopesquisa. O que é que está faltando? Então, o que é que nós vamos investir? Investir em quê? Então, está faltando sinapse, então nós temos que ir atrás e buscar para superar aquele traço que está faltando, que é o traço faltante. É interessante, por exemplo, naquela experiência que ela falou, alguma sinapse foi criada já. Ainda está lá incipiente, mas já fez um... Sim, para essa questão, conforme vocês estavam falando, eu estava pensando em questão, algum amor mínimo a gente tem também. Sim, isso estou te falando. Mas naquela intensidade, ou naquela... aquilo... Mas eu acho que deve ter até uma outra coisa, às vezes, porque é mais do que só amor, pelo que você falou, né? Essa sensação de união, acho isso aí uma coisa diferente, não sei. Essa unificação, essa sensação de fusão, de fusão, mas interconexão muito intensa. E é interessante porque assim é uma questão de a fusão é uma palavra super certa, mas por outro lado, em nenhum momento eu perdi a minha identidade. Isso, então por isso que eu estou falando, nós não temos hoje talvez uma palavra para dizer, porque fusão já foi junto. Então talvez está faltando até um vocabulário para uma palavra para dizer que é essa fusão que não é fusão. Né? Que você se sente uno, mas ao mesmo tempo você está individual. Está faltando aí talvez um vocábulo. Tá faltando você ia falar uma hora, o que era? Já passou? Não, você não estava comigo. Não, você mesmo, você não estava com o microfone. Ah, é? Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho, que tu falou ali do voluntariado. Como é que tu vê essa questão, que eu acho bem séria, essa questão de voluntariado, né? Que eu acho assim que a gente enriquece muito dentro do voluntariado. O processo evolutivo é muito grande entre os colegas. Como é que tu consegue ver isso? Então, para mim, o voluntariado, na verdade, assim, seria quase que uma técnica, sabe? Mas de certa forma, Porque, sim, mas eu acho que nos verbetes a gente poderia estar usando ele como técnica. Entendi, na tecnologia. Eu acho que é técnica do voluntariado processiológico. Porque, assim, eu acho que o que otimizou o processo evolutivo, a questão do voluntariado, é muito importante. E eu já fui voluntária de outras instituições, de outros paradigmas antes, mas não me identificava, sabe? Interessante isso. E, de repente, quando eu vim para a Conscienciologia, para a CIPEC, passou a ser tão normal, sabe? Aquela questão assim de você considerar o voluntariado como parte do processo evolutivo,
não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Nada é fácil. Desde o seu relacionamento com os familiares, né? Eu tenho a sorte de estar o Roberto junto, então isso já me facilita muito. Também já facilitou bastante. Facilita muito, porque a gente vê ao longo aí desses 12 anos, já, quase, que eu estou na CIPEC, o quanto algumas pessoas acabam desistindo mesmo, porque o parceiro ou a parceira, né, tem as suas queixas, assim, porque a dedicação nossa, às vezes, acaba sendo maior até mesmo para o voluntariado, para a CIPEC, para a divulgação da conscienciologia, muitas vezes, do que para os próprios familiares, né? Então, tudo isso já é uma questão de abrir mão, de colocando o que é prioritário evolutivamente para você naquele momento. Então, tudo isso você vai pesando, você vai desenvolvendo, você vai aprimorando. Então, você está participando desse holopensene positivo o tempo todo, otimizando aí e possibilitando até a ação dos extrapolacionismos, né? Não só da ação em si, da coisa acontecer, como da própria aplicação, a consequência, né? Que a aplicação, que é o ideal de você atuar de uma maneira otimizada. Então, o voluntariado, para mim, é sempre importante, ele é muito importante. E daí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre da comunicabilidade, que você colocou aqui na tipologia. A necessidade de compartilhar conhecimento com outras consciências, favorecendo a interlocução rígida. Então, eu sempre tive uma dificuldade bastante grande de me comunicar. E, de repente, essa questão de estar investindo facilita bastante, facilitou muito. Toda essa questão dos extrapolacionismos, da questão disso promover um resgate da autoestima, que me dá força e coragem para atuar aqui frente a um grupo, sabe? É bem interessante, mas isso eu vou falar um pouquinho mais sobre no verbete da atualização da autoimagem. Que é o de sexta-feira. Então vamos aguardar. Então aguardem sexta-feira, ela vai falar mais. Pode falar. Na fatologia, quarta linha de baixo para cima, não sei, acho que você não falou sobre isso, mas eu queria saber sobre a eliminação da fantasia de evolução ocorrer sem um esforço pessoal e como que você percebeu isso através de um extrapolacionismo de trafores. É bem isso, porque assim, há uma expansão tão grande, de repente a coisa toda se retrai. Isso daí, na verdade, já começou a surgir, comecei a observar que eu fiquei muito frustrada, né? A Adriana comentou aí em relação à viagem dela para Portugal e a dinamização toda, né, durante esse tempo todo. Nos meus primeiros 2 anos de TENEPS, eu tive extrapolacionismos parapsíquicos assim fantásticos. Se eu quisesse, eu tenho material, se eu quisesse escrever um livro, eu tenho material assim. Escreva. Porque realmente era algo muito bacana. Aí, de repente, acabou. Eu até conversei uma vez com o Mário a respeito disso, porque eu estava muito frustrada. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Né? Virei abóbora, porque chegou um momento que eu tinha dificuldade até mesmo em sentir as energias. E aí eu comecei a ter que investir, reinvestir. Então, essa é a questão. Não é assim fácil, entende? Você tem que ter essa proposição toda em mudar, em reciclar traços, em não deixar para amanhã, em arregaçar as mangas, e todos os sinônimos que você encontrar nesse sentido. É por aí. Então, qual que é o tema de quarta-feira? De quarta-feira, autoacolhimento cosmoético. Autoacolhimento cosmoético, vamos fazer propaganda. Tá, né? certo. Quem já gostou dessa tertúlia já vai ficar ligado no de quarta-feira. E o de sexta, repete para nós. A atualização da autoimagem. Então, já está uma série aí, eu acho que você está muito bem. Né? Não vi problema de comunicação nenhum. Né? Já está tudo superado. Não é mesmo? E o de amanhã, já que nós estamos com a verbetógrafa de terça e quinta, eu queria também que você falasse o nome do seu verbete de terça e seu verbete de quinta, para a gente já fazer a semana para quem estiver aí se organizando. Diga lá, amanhã qual vai ser o seu tema? Amanhã o tema é Testamento Vital. E quinta-feira é Consim Neonata.
Muito bem. Então, ela veio da Alemanha para defender os verbetes, é médica, então vamos ver como é que vai ser. Então, olha só, parabéns pelo verbete. Eu agradeço a oportunidade. Então, já estamos aguardando, quarta-feira tem mais, comigo de novo, então nossa dobradinha vai continuar quarta-feira, tá bom? Então, agradeço muito a sua participação, quarta-feira nós estamos de volta nós duas. Agradeço a presença de todos aqui hoje, dos tertulianos. Agradeço os teletertulianos, tivemos muitas perguntas hoje. Convido a turma para o verbete de amanhã, verbete de quarta, de quinta e de sexta. Vamos aproveitar essa semana aí para pegar tudo que a gente pode dessas duas verbetógrafas aqui. Tá bom? E, desculpe lá, ainda tem um domingo. Agora tem que falar o seu, porque senão vai ficar fácil. Não, pega o microfone. E domingo tem o ACIPEC. ACIPEC. Que é da instituição, né? Que você falou também do voluntariado. Em comemoração a 17 anos da instituição. Olha, então, tô falando que essa semana tá boa, só voltou de sábado, agora eu não sei qual é. Tá certo. Mas turma, vai ser alguma coisa boa também, tá bom? Muito então, obrigada. Agradecendo os tertulianos de novo, os teletertulianos, firme, continuem firmes essa semana aí. E os paratertulianos, e até quarta-feira nós duas, até terça-feira ela lá, tá bom? Nossos comerciais? As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Temos 3 recados. A Zilá com o programa Verbetografia da Enciclosapiens, a Maria Aparecida Rosa com o ECP2 de São Paulo e o Eduardo com a Uniescom. Boa tarde, tertulianos e tertulianos. Estou aqui para convidá-los agora para o programa Verbetografia, que é o semipresencial, né? As aulas são nas terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Tem início no dia 7 de março até 30 de maio, né? O local é aqui na sala da Enciclosapiens, no Tertuliário, né? E a carga horária são 48 horas aulas. As inscrições devem ser feitas na recepção do CAEC, que é 55 45 35 25 26 52, ou por um e-mail, caec@caec.org. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. No dia 24 a 26 de março, ocorrerá o ECP2 de São Paulo. Aproveite essa grande oportunidade. O curso será de imersão no Hotel Blue Tree, Santo André, São Paulo, e o EPICOM será o professor Leonardo Firmato. Aproveite a oportunidade de participar do campo bioenergético, consciencioterápico, interassistencial, mental somático que o curso promove. E assim você poderá também ter suas extrapolações de trafores necessárias para a sua evolução. Você também poderá ter maior participação ativa na assistência extrafísica, maior conexão com os amparadores, alcançar uma melhor homeostase holossomática e também um maior desenvolvimento parapsíquico. Os interessados entrarem em contato no e-mail saopaulo@ipc.org ou no telefone 11 3287 9705 ou 3287 9706. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu vim aqui convidar vocês para participar das atividades dos autorandos, das pessoas que estão querendo escrever os seus livros pela Uniescom. Então, você que precisa de uma força, ou para começar, para ter uma ideia do seu livro, ou para terminar, né, precisa de um gás aí para finalizar o seu livro, ou mesmo para começá-lo, nós estamos convidando para a Semana da Escrita de 2017, que ocorrerá de 10 a 14 de abril, agora, né, no laboratório da Uniescom, aqui dentro do CAEC, e é uma oportunidade para você ter 2 campos por dia de escrita, de manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. Ou seja, é uma imersão de uma semana para ajudar você a destravar e iniciar né, as ideias aí para o seu livro, para a publicação da sua GESCOM. Então, além da Semana da Escrita, nós teremos, a partir de maio,
todo primeiro fim de semana do mês, uma imersão na escrita. Então, você que tem dificuldade de agenda, né, que não consegue, às vezes, priorizar em casa por uma questão ali de dificuldade qualquer, você pode colocar como meta escrever o seu livro no laboratório da Unescom, todo primeiro fim de semana do mês. Então, é uma forma bem didática, bem ágil, né, de você chegar no seu autodesassédio mental somático. Então, nós ainda teremos o curso Mãos à Obra-Prima, em junho, que a gente vai voltar a divulgar aqui, dos dias 23 a 25 de junho, e o curso Autodesassédio Mental Somático, em novembro, que é um curso de campo avançado, né, para ajudar a pessoa a escrever o seu livro. Então, agora, de imediato, em abril, de 10 a 14 de abril, você já pode começar a se dedicar, né, ou ao início ou à finalização do seu livro, da sua GESCOM, na Semana da Escrita, de 10 a 14 de abril. O valor do curso, Semana da Escrita, é R$ 400 à vista, ou você pode parcelar R$ 420 em 6 vezes. E se você for fazer outros cursos, também tem desconto. Então você pode pegar essas informações na recepção do CAEC, 3525-2652. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Testamento Vital, a especialidade é a Paradireitologia, a verbetógrafa é a professora Manuela Unold. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.